A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 14 e versículo de número 27, que diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhes disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós observamos, irmãos, que Pedro, ele pede para ter essa experiência com Jesus. Ele disse: se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. Ou seja, se é o Senhor mesmo que vem de forma sobrenatural, andando por sobre as águas, eu também quero andar, eu quero ir ter com o Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele tem poder para andar por sobre as águas e fazer com que os servos dele também façam a mesma coisa, mas aqueles que creem. Aqui no caso de Pedro, Pedro estava frente a frente com o Senhor e ele pede algo que é impossível. E você pode estar pedindo algo ao Senhor que é impossível. Se é o Senhor mesmo, meu Pai, traz essa cura. Se é o Senhor mesmo, traz essa restauração. Se é o Senhor mesmo, traz essa libertação. Se é o Senhor mesmo, traz essa provisão financeira. E o Senhor está dizendo: sou eu, Darabana cantarás. Tu não temas, não tenha medo, não se apavore. Creia, venha, caminhando por sobre as águas, ou seja, dê o seu primeiro passo. Acredite que sou eu. Aí o que é que Pedro faz, irmãos? Automaticamente ele vai andando por sobre as águas, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele pediu e o Senhor concedeu. Só que enquanto ele caminha, ele começa a reparar a força dos ventos. E talvez você entrou aqui assim, pedindo ao Senhor um milagre, suplicando para que o Senhor faça algo na sua vida, dizendo: Senhor, eu quero andar por sobre as águas, eu quero realmente, que o impossível aconteça, eu quero andar por sobre as águas dos problemas, eu quero andar por sobre as águas da cura, das dificuldades, eu quero, Senhor, viver, eu quero romper, este impossível na minha vida. E o Senhor, ele diz para você: eu já estou concedendo aquilo que você está me pedindo. Mas é preciso você ter fé para se manter andando por sobre as águas. Para se manter equilibrado diante dos problemas e das dificuldades. Porque quando Jesus manda, Pedro até acredita. Mas quando ele começa a olhar para as dificuldades ao redor dele, ele começa a submergir. Os teus olhos precisam estar fitos no Senhor. Declare comigo: os meus olhos estão fitos no Senhor. Os meus olhos estão fitos no Senhor. Você precisa fitar os teus olhos. Você precisa olhar para o Senhor sabendo que é dele que vem o seu socorro. Que é dele que vem o seu milagre, que não importa as tempestades que estão ao seu redor, não importa como mais está bravio, decairá baramandará ao seu redor. O que importa, meu irmão, e o que importa, minha irmã, é que ele lançou uma palavra sobre a sua história. É que ele disse: venha que eu vou lhe curar. É que ele disse: venha, dê o primeiro passo que eu vou restaurar o seu casamento. Venha, dê o primeiro passo que eu vou entrar com providência financeira na sua vida. Venha, dê o primeiro passo que eu vou te dar experiências sobrenaturais. Mas você não pode temer. Você não pode duvidar. E às vezes, irmãos, a nossa fé oscila. Quando nós olhamos para a força do vento, a força do vento, minha irmã e meu irmão, vem verdadeiramente para tirar nossa paz. A força do vento, meu irmão e minha irmã, vem verdadeiramente para mexer com a nossa fé. E qual é a sua fé? Diante dos problemas e dificuldades que você tem enfrentado. Qual é a sua fé diante dos problemas que você tem passado? Jesus já lançou a palavra a Pedro. Pedro pediu, Jesus concedeu. E teve gente aqui que pediu para o Senhor, fez petições, fez orações, clamou por causas que agora você está com medo.
E o Senhor está dizendo, mas tu não me pediu. Eu estou dizendo que sou eu, estou dizendo que venha, porque eu me responsabilizo. Minha irmã, Deus não vai dizer que Ele vai curar sem Ele curar. Deus não vai dizer que Ele vai salvar alguém se Ele não for salvar. Deus não vai dizer que Ele vai libertar alguém se Ele não for libertar. Deira cai arrasto. Nós precisamos entender isso, minha irmã e meu irmão. Que tudo que Deus fala, Ele se responsabiliza. Jesus disse a Pedro que Pedro poderia ir. Jesus disse para ele, vem, versículo de número 29. Ele disse, vem. Jesus deu a ordem, venha, Pedro. Jesus hoje dá ordem sobre o impossível na sua história. Jesus hoje dá ordem sobre o impossível na sua vida, vem. Você consegue acreditar nisso? Dai arrasto. Você consegue crer que é uma ordem liberada, minha irmã? Que há uma ordem liberada, meu irmão, sobre a sua história? Que o Deus que deu vitória para Pedro é o mesmo Deus que lhe dá vitória? É o mesmo Deus que faz você caminhar por sobre as águas? Faz você caminhar por esses problemas, por essas adversidades e obter a vitória? Você entrou aqui realmente esperando, precisando, necessitando e clamando por algo impossível. Mas agora você está com medo. Dizendo, Senhor, e se não acontecer? Ah, Senhor, e se? E se? O inimigo começa a lançar flechas e o vento começa a ser contrário. E a gente começa a olhar para os ventos, ao invés de olhar para Jesus. Qual tem sido o seu alvo? Seu alvo tem sido os ventos que estão lhe cercando? Ou seu alvo tem sido o mestre que está na Caiarabaramandaraí caminhando por sobre as águas? O mestre que você clamou e pediu e ele disse, vem. E agora você está com medo. Deirabararrasto. Porque não foi Jesus que disse, Pedro, vem cá, meu filho, venha caminhando por sobre as águas para testificar de que realmente sou eu. Não. A Bíblia vai nos deixar claro que isso aconteceu porque Deus, aleluia, Jesus, permitiu que Pedro andasse por uma petição de Pedro. Pedro pede, Jesus permite. E Jesus diz, vem. Teve situações que você pediu ao Senhor. Teve situações que você suplicou, que você clamou, que você colocou diante do altar do Senhor. Mas agora você está olhando para os ventos e dizendo é contrário. Deirabaracanta. Agora você está olhando para as dificuldades e dizendo eu estou com medo. E o Senhor está dizendo é tempo de colocar a sua fé em ação. Pedro começou a submergir. Pedro começou a afundar. Vamos falar no popular para você entender? Pedro começou a afundar. Afundar, meu irmão e minha irmã. E ele, quando viu ali que ele estava afundando, a Bíblia diz que ele gritou, salva-me, Senhor. Talvez a sua fé já não está mais aquelas coisas todas que estavam no início, sabe? Lá aquelas coisas. Aquela fé que você tinha extraordinária. Manda ter contigo, eu vou. Talvez você pediu, Senhor, salva esse marido. Senhor, cura esta pessoa. Senhor, traz a libertação para minha vida, traz a cura. Mas agora você está vendo os ventos contrários. Por quê? Porque você está prestes a viver milagre. Porque o Senhor ouviu sua petição, Jesus, deixando bem claro que ele ouviu o pedido de Pedro e concedeu. E todas as vezes que Jesus ouve o meu pedido e o seu e ele concede para nós, automaticamente, meu irmão e minha irmã, vai ter vento contrário. Porque o inimigo não se agrada de ver Jesus concedendo o pedido nosso. O inimigo não se agrada de ver Jesus dizendo, venha, deira, mandará, eu estou permitindo, eu estou concedendo que a sua petição seja realizada. Deira, cai, arrasto. E aí começam o que na nossa vida? Começam os ventos contrários. Os problemas, as dificuldades. Mas cabe a nós não colocar os nossos olhos nos problemas, nos ventos contrários. Mas olharmos para o Senhor. Mas olharmos para aquele que pode resolver a nossa situação. Para aquele que pode resolver o nosso problema, Jesus. Estava diante de Pedro e Deus manda te dizer que Jesus está diante de você. Que o Espírito Santo habita na tua vida. Por que temer a esses ventos contrários? Se a palavra que tem liberada para a sua história é vem. Se a palavra que tem liberada para a sua história é a sua petição foi concedida. Decaiarabararrasto. Venha, Pedro, ribianda alabai, não tenha medo.
Declare comigo, eu não vou olhar para aquilo que é contrário, mas eu vou olhar para a palavra que foi liberada de Jesus para minha vida. Eu não vou olhar para aquilo que é contrário, mas eu vou olhar para a palavra que foi liberada de Jesus para minha vida. Havia uma palavra, irmãos, liberada. Quando Pedro ficou com medo, olhou para os ventos, começou a submergir, pediu para o Senhor para salvar ele. Jesus, estendendo a mão, tomou e lhes disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus estendeu a mão para Pedro e ao mesmo tempo repreendeu, dizendo, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui Jesus nos mostra que a dúvida nos faz afundar. Eu não sei o tamanho do milagre que você precisa. Eu não sei qual é esse caminhar por sobre as águas que você necessita. É claro que humanamente falando, ninguém caminha por sobre as águas, né, irmãos? Mas no poder de Jesus, naquilo que Jesus nos ordena, o impossível acontece. Quando eu falo de caminhar por sobre as águas, eu quero dizer que o impossível acontece na sua vida quando você crê. Mas Jesus diz assim, tem que crer e não pode ficar duvidando. Não pode ficar oscilando, porque a dúvida fez Pedro afundar. E se Jesus não estivesse ali e não tivesse misericórdia de Pedro, Pedro iria naufragar. Pedro iria morrer afogado, porque a dúvida nos mata, mata a nossa fé. Deirabaramandarai. A dúvida mata a nossa esperança. E o Senhor está dizendo, chega de oscilação, Pedro. No início tem uma fé grande, que move montanhas, extraordinária e sobrenatural. Mas depois a fé some, começa a submergir. Não aceite essa oscilação de fé. Nós conseguimos observar isso na vida de Pedro aqui, uma oscilação, uma hora crê, outra hora não crê. Uma hora crê com toda a força, outra hora tem medo. E tem gente que dá assim, uma hora crê, outra hora tem medo, uma hora crê, outra hora tem medo, uma hora crê, outra hora tem medo. Declare comigo, eu vou ter fé e não vou oscilar. E o meu Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Eu vou ter fé e não vou oscilar. Meu Deus vai fazer o milagre acontecer. Deus faz o milagre na vida daquele e daquela que tem fé. Na vida daquele e daquela que não oscila. Pedro oscilou aqui, Jesus teve misericórdia dele. Estendeu a mão para ele, logicamente, a gente sabe disso. E ali salvou a ele, mas Jesus o repreendeu. E perguntou, homem de pequena fé, por que duvidaste? E hoje Jesus pergunta para você, por que tanta dúvida no teu coração? Por que tanto medo e tanta insegurança se tudo está nas minhas mãos, se tudo está no meu controle? Ribiandalabaia. Se eu não perdi o controle de nada, declare comigo, meu Jesus não perdeu o controle de nada, eu não vou temer. O meu Jesus não perdeu o controle de nada e eu não vou temer. Jesus até salvou a Pedro, mas primeiro você vai observar que Pedro começou a submergir, começou a afundar. E isso deve ter sido desesperador. E Deus está dizendo, você não precisa ficar passando por essas experiências de andar afundando por causa da oscilação. De andar naufragando por causa da falta de fé. Você pode caminhar por sobre as águas e continuar mantendo a sua fé. Chega de oscilar. Chega de duvidar. Pois Deus é na sua vida. O mesmo Jesus que disse para Pedro, venha, é o mesmo Jesus que diz para você, eu já concedi esse milagre, basta você crer. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Obrigada, Pai, pela tua infinita misericórdia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que fala, que confirma, que testifica. O Senhor é o Deus, meu Pai amado, que não deixa os teus filhos, meu Pai, desamparados. O Senhor é o Deus, Arabaramandarai, que traz a resposta àqueles que necessitam, àqueles que suplicam, que pedem, que buscam, que clamam a Ti, que creem, Pai. Oh Deus, nos dá mais fé, nos acrescenta fé. Tira toda a oscilação do nosso coração, Pai. Nos ajuda a crermos, meu Deus amado, confiantes que o Senhor é o Deus que nos sustenta caminhando por sobre as águas. É o Deus que pode fazer o impossível acontecer na nossa vida, independente dos ventos contrários, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor cure, liberte, restaure, anime e restitua. Abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor. As setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, Pai. Aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Dá uma novidade
novidade de vida para eles, Pai. Dê uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, vai curando, libertando, restaurando, assinando. O Senhor venha, meu Deus amado, abrir porta de emprego, meu Deus amado, em nome de Jesus, trazer causa ganha na justiça, assinatura, aprovação, meu Deus, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Senhor, já te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O Senhor diz para você, é tempo de ter uma fé firme no Senhor, porque Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Chega de oscilar. O teu milagre está próximo de acontecer e Deus quer que você tenha uma fé convicta nele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.